A imagem que se tem da área que corresponde às baixadas da cidade de Belém é de um espaço marginalizado, segregado, desordenado do ponto de vista do planejamento urbano e onde reside exclusivamente a população de baixa renda. Tal imagem não é completamente incorreta, mas não revela a dinâmica existente nessa fração do espaço urbano da cidade. As baixadas representam a forma mais antiga da periferia de Belém e atendem aos elementos da definição teórica de áreas periféricas como uma população migrante, pobre de baixa escolaridade, sítio físico que apresenta fragilidade ambiental e de titularidade pública da terra, em sua maioria, com localização relativamente próxima aos centros econômicos da cidade. As áreas de baixada se caracterizam como áreas inundadas ou propensas a inundações, decorrentes, em especial, dos efeitos que acompanham as variações da maré. A partir da década de 1960, ficaram conhecidas como espaços de moradia de camadas sociais com menor poder aquisitivo. Entre os bairros que constituem as áreas de baixada, encontram-se o bairro do Guamá, Terra Firme, Sacramenta, Barreiro, entre outros. Tendo em vista a extensão da área de pesquisa, somente dois primeiros bairros foram estudados a fundo nesse trabalho, numa tentativa de compreender a realidade existente nas áreas de baixada. O Guamá é um dos bairros que compõem a área de baixadas de Belém. Localizado na zona sul da cidade, o bairro tem sua margem direita banhada pelo rio Guamá e uma das poligonais que delimitam o bairro banhado pelo Garapé Tucunduba. O Guamá está situado em cotas entre 5 e 10 metros. Esses locais eram caracterizados pela deficiência de drenagem pluvial. O bairro possui 4,27 km² e desta área apenas 7,40 é de área verde, com 92,60% do solo restante sendo exposto. O bairro conhecido popularmente como Terra Firme também integra a área de baixada da cidade. Oficialmente registrado como Montese, o bairro, tal como Guamá, está localizado na zona sul de Belém. A Terra Firme tem uma de suas poligonais delimitadas pelo Igarapé do Tucunduba e a outra pelo Canal do Tucunduba. A área possui um terreno baixo, pantanoso e em grande parte ocupado pela arquitetura de palafitas e estivas. A terra firme possui aproximadamente 2,43 km² e faz parte do distrito administrativo do Guamá. Segundo registros históricos, o Guamá tem a sua origem como uma área de exclusão e abandono. Após o Marquês de Pombal expulsar os religiosos da região no ano de 1816, foi criado no Guamá um asilo para os portadores de hanseníase, chamado Asilo do Tucunduba, que posteriormente foi renomeado de Hospício dos Lázaros, sendo esse o primeiro leprosário da Amazônia, do qual muitos doentes fugiam por conta das péssimas condições de alimentação, higiene e maus tratos, o que contribuiu para a ocupação precária do bairro. O Guamá é resultado de um processo de ocupação de áreas desestruturadas que não receberam a devida atenção e cuidados, sendo desenvolvido então em um processo de ocupação desordenado. As primeiras ocupações dessa área são datadas do final do século XVIII, mas o bairro, como conhecemos, surge no contexto da expansão urbana da cidade, a partir da década de 40 do século passado. A ocupação se deu pela população que ocupava as áreas de baixadas, sem qualquer planejamento urbano prévio. Dessa forma, consolidou-se um bairro desorganizado do ponto de vista urbanístico, com alta densidade populacional, com vias estreitas e uma arborização ínfima, e além da falta de espaços públicos e infraestrutura. A população que ocupou primeiramente o bairro residia em casebres ou barracas construídas em lotes pequenos, que se encontravam sobre áreas alagáveis. Com a evolução da ocupação da área, a maioria dos igapós foram aterrados e os igarapés da área foram transformados em canais de drenagem pluvial. O bairro da Terra Firme tem uma formação relativamente recente, sendo que os primeiros estudos sobre a região datam da década de 60. Segundo o IBGE, no ano de 1960, a população absoluta da Terra Firme era de 4.210 habitantes, o que classificava o bairro em 20º lugar dentre os bairros mais populosos de Belém, representando pouco mais de 1% da população total da cidade. A história de formação do bairro está atrelada a um processo de segregação socioespacial. A riqueza gerada no período da borracha impulsionou um crescimento habitacional significativo na cidade. Tal crescimento reflete no crescimento populacional de bairros, em especial bairros periféricos como Guamá, mas também resulta no surgimento de outros bairros, que é o caso da Terra Firme. O relato de 68 do geógrafo Penteado permite perceber que os aspectos de precariedade presentes no bairro acompanham sua formação. O bairro da Terra Firme cresceu de forma espontânea e desordenada. Nos anos de formação,
o bairro passou por um processo acentuado de ocupação pela população de baixa renda, principalmente vindas do interior do Pará e de alguns estados do Nordeste, em especial do Maranhão e do Ceará. O principal interesse da população de imigrantes em ocupar a área de terras públicas era estabelecer moradia e conseguir melhores condições de vida, pois a cidade prometia perspectivas de trabalho e renda, tanto no comércio formal quanto informal, e na prestação de serviços. Por conta da facilidade do acesso ao Rio do Cunduba e devido à proximidade com o centro da capital do estado do Pará, a população não poupou esforços para se fixar na área que corresponde à terra firme. Em sua maioria, a população do bairro do Guamá é de baixa renda. No âmbito cultural, o bairro pode ser considerado como um caldeirão cultural com inúmeras manifestações folclóricas, religiosas e carnavalescas que são realizadas no bairro ao longo do ano. Devido à diversidade migratória, o Guamá acabou por herdar características culturais do ponto de origem de seus habitantes. Nas ruas do bairro é comum encontrar crianças utilizando a rua como um espaço de lazer, seja jogando futebol, realizando outras brincadeiras ou tomando banho de igarapé. Os adultos geralmente sentados nas portas de suas casas, observando a movimentação no fim da tarde, pessoas jogando dominó ou baralho. As festas tecnobregas realizadas geralmente nos fins de semana, entre tantos outros aspectos, representam os costumes e as experiências da população que habita o bairro do Guamá. A Terra Firme, desde sua fundação, é um bairro humilde, habitado por uma população de baixa renda. A organização social, somada à força política da comunidade existente no bairro, foi renovada pela atitude dos moradores, que adotaram centros e associações comunitárias sociais e religiosas como cenários de suporte para as reivindicações por mais direitos sociais junto ao poder público. Esse dinamismo fez com que esses espaços virassem pontos de referência de integração das ações comunitárias do setor da cultura, da educação profissional e do atendimento integral às famílias, o que garante a união e o sentimento de pertencimento da população com relação ao lugar ocupado. Devido ao fato de ser uma ocupação mais recente, o bairro do Guamá apresenta um baixo planejamento urbano por parte do poder público. Estudos realizados a respeito do bairro demonstram que do território total do bairro, apenas 7,40% corresponde à área verde. Essas áreas são pontuais e se encontram no cemitério de Santa Isabel, em uma área abandonada na Avenida Bernardo Saião, no espaço náutico e próximo ao restaurante universitário da Universidade Federal do Pará. A ausência de áreas verdes está diretamente ligada ao modo de ocupação desordenada do seu espaço. Atualmente, o bairro do Guamá é o mais populoso da capital paraense. A criação do campus da Universidade Federal do Pará significou um marco importante para o bairro do Guamá, pois após a fundação do campus, houve uma valorização da área que, por consequência, sofreu um grande aumento no que diz respeito à especulação imobiliária. A presença da universidade alterou o cotidiano do bairro, que antes era conhecido pelo leprosário, pelos cemitérios e pelas gafierias. Após a criação do campus, tornou possível que certa infraestrutura fosse construída na área. Foram criados serviços de transporte, agências bancárias, postos de gasolina, bares e outros tipos de comércio que passaram a ser utilizados não somente pelos estudantes e pessoas que frequentam o campus, mas por toda a população do bairro. Por muito tempo, o bairro da Terra Firme sofreu com uma ausência de políticas públicas que fossem voltadas para a área de infraestrutura urbana básica, tais como rede elétrica, rede de água e esgoto, habitação social e serviços de saúde e educação. Apesar disso, a população, por meio do empenho coletivo, providenciou algumas mudanças imediatas ao aterrar e abrir ruas, passagens, construir casas e comércios, e pressionando o poder público a implementar as primeiras medidas de infraestrutura urbana no bairro. A integração dos moradores da Terra Firme e sua articulação com instituições de ensino e pesquisa que existem no entorno foram essenciais para que o poder público executasse mais obras de infraestrutura no bairro, como a construção de vias públicas, a implementação de unidades municipais de saúde e escolas públicas, assim como a oferta de serviços de transportes urbanos. Tais realizações possibilitaram a oferta de diversos serviços e também a abertura de diversos pontos comerciais, em especial feiras e mercados, que estimulam o adensamento populacional do bairro. A ocupação das áreas alagadas que compõem a área de baixada da cidade de Belém foi uma alternativa de moradia na área central adotada principalmente pela população de baixa renda, mesmo a área não sendo considerada adequada para a ocupação. No primeiro momento, após a ocupação, essas áreas não foram alvos de interesses do Estado e nem dos outros sujeitos sociais. Porém, ao longo das últimas décadas, áreas como o bairro do Guamá e Terra Firme têm despertado o interesse imobiliário. São notáveis os esforços para a implementação de serviços de infraestrutura nessas áreas,
principalmente nas áreas mais próximas às principais vias de acesso aos bairros, o que consequentemente impossibilita os antigos moradores de tais áreas continuarem residindo nelas após o processo de valorização. Representação e percepção externa dos bairros do Guamá e Terra Firme. O objetivo desse tópico é mostrar como os bairros estudados são representados principalmente pela mídia e qual a percepção que essa representação forma na população externa à região. Para começar, é interessante mostrar como esses bairros são vistos pelo Plano Diretor de Belém. O Plano Diretor de Belém possui 3 zoneamentos: o macrozoneamento, o zoneamento e o zoneamento especial. Nesse estudo, vamos trabalhar apenas com os dois últimos. Para começar, o zoneamento divide a cidade em zonas de ambiente urbano e zonas de ambiente natural. Segundo o Plano Diretor de Belém, os bairros do Guamá e Terra Firme estão localizados na ZAL 5, que é definida da seguinte forma: uso predominantemente residencial, alta densidade populacional, edificações térreas ou de 2 andares, com alta incidência de ocupação precária e de baixa renda e risco de alagamento. Logo em seguida, no plano diretor, tem listado os objetivos e diretrizes da ZAL 5, e entre eles a ampliação da infraestrutura básica, implantação de equipamentos públicos, promover alternativas habitacionais que privilegiem a habitação popular de baixa renda, regularização fundiária, controlar o processo de adensamento construtivos, entre outros. Zonas especiais são zonas que precisam de tratamento diferenciado e de parâmetros reguladores de uso e ocupação do solo. No zoneamento especial, a cidade é dividida em zonas especiais. Essas zonas são: zonas especiais de interesse social, as ZES, zonas especiais de interesse ambiental, zonas especiais de interesse de patrimônio histórico e cultural, zonas especiais de promoção econômica. Segundo o zoneamento especial, a maior parte do território dos bairros do Guamá e Terra Firme estão localizados nas ZES, e as ZES são definidas da seguinte forma: porções do território que precisam de ações de urbanização, regularização fundiária e habitação e melhoria das condições para a permanência da população local. São caracterizadas por ocupações predominantemente de baixa renda, ilegalidade ou informalidade na posse da terra, infraestrutura precária e falta de equipamentos comunitários de saúde, lazer e educação. O uso e a ocupação são classificados em 3 tipos: terrenos públicos ou particulares ocupados por população de baixa renda, loteamentos irregulares que são de interesse público para promover a regularização do parcelamento e a realização das melhorias urbanas, glebas ou imóveis não identificados, subutilizados ou não utilizados, que são necessários à implantação de programas habitacionais. Aqui são alguns resultados de pesquisas e imagens que aparecem logo de primeiro momento quando é pesquisado algo relacionado a esses bairros. Casal em moto cai em canal no bairro do Guamá, em Belém. Veja o vídeo. Homem morre eletrocutado no bairro do Guamá, em Belém. Ter Paz completa 1 ano no Guamá, um dos bairros mais populosos de Belém. Teto de escola desaba no bairro do Guamá, em Belém. Veja o vídeo. Assaltante da Terra Firme morre em intervenção policial. É possível notar que a maioria são negativas, e embora tenha algumas notícias positivas, são em sua maioria divulgadas por meio das redes oficiais do governo e são mais antigas, sendo preciso fazer uma busca mais profunda para acessá-las. Aqui são os resultados da pesquisa em imagens. Quando os bairros de estudo são pesquisados, as imagens que aparecem são referentes a crimes, acidentes e falha na infraestrutura. É válido dar destaque também às tags que aparecem sugeridas pela própria ferramenta de pesquisa, como por exemplo, esgoto, céu aberto, incêndio, tiro, polícia, bar, entre outros. Nesse slide, nós temos resultados dos bairros Nazaré e Marizal, que foram pesquisados com o intuito de comparação. Dá para notar claramente a diferença da representação dos bairros alvos desse estudo, que são bairros historicamente segregados, e dos bairros de centro, que predomina uma população de alta renda. Enquanto nos 2 anteriores, Guamá e Terra Firme, as imagens são referentes a pontos negativos, nesses 2 são imagens relacionadas a lugares para visitar e a imóveis à venda, com melhores vistas e localização. Novamente, interessante observar as tags que aparecem com um conteúdo bem contrastante àquelas sugeridas na pesquisa dos bairros de Baixada. A seguir vão ser mostrados 2 fenômenos que essa representação na mídia alimenta. O primeiro é a desvalorização dessas áreas. Essa tabela mostra resultados de uma pesquisa que foi feita sobre o preço de imóveis de 1 a 3 quartos nos bairros do Guamá e Terra Firme, que são o nosso objeto de estudo, e de Nazaré e Marizal, bairros considerados nobres para efeitos de comparação. Durante a pesquisa, foi facilmente notada
a enorme diferença entre os preços e configurações de imóveis. Os bairros do Guamá e Terra Firme, dentre as ofertas de imóvel, domina aqueles de configuração menores, com menos cômodos e espaços menores, com lotes mais estreitos, fazendo valer aquilo escrito no plano diretor e nos textos estudados durante a matéria. Outro ponto notado foi o fato dos anúncios dos imóveis serem feitos provavelmente pelos próprios proprietários, sem muita informação técnica e muitas vezes com informações básicas ausentes, como metragem quadrada do imóvel, cômodos que compõem e fotos para apresentar a casa. Já nos bairros Nazaré e Marizal, em contraponto, é mais difícil encontrar casas e apartamentos de 1 ou 2 quartos. Há muita oferta de imóveis grandes, com cômodos espaçosos e lotes maiores ainda. Em sua maioria estão anunciados por meio de empresas imobiliárias e corretores, com bastante informações expostas, de forma bem técnica, seguidas de fotos tiradas de vários ângulos e de cômodos do imóvel. O segundo fenômeno para o qual a representação feita colabora é o estereótipo extremamente negativo das Baixadas de Belém. Os dados a seguir foram coletados em um formulário elaborado pela equipe. O formulário foi divulgado através das redes sociais, alcançando 21 pessoas. O primeiro dado importante a ser destacado é a avaliação dos entrevistados sobre as notícias recebidas sobre os bairros do Guamá e Terra Firme. Todos responderam que são negativas. Os dados das próximas questões serão expostos em tabelas para facilitar a leitura. Essa tabela mostra como as pessoas de fora veem a segurança nesses bairros. Como mostra a tabela, não houve avaliação acima de 6. 95% deram notas 5 ou menor, e 76% deram 3 ou menor. Na segunda tabela, mostra como os entrevistados descrevem os bairros do Guamá e Terra Firme. Podemos ver que não houve descrições positivas, e que 57% das respostas apontam o bairro como violento e perigoso. Já na terceira tabela, foi perguntado se as pessoas consideram esses dois bairros como opção para morar. O resultado foi mais de 90% das pessoas responderam que não, e a falta de segurança, junto com o fato de ser perigoso, são as razões mais citadas. Conclusão: a representação nessas áreas colabora para a segregação já existente das mesmas e gera uma rejeição que, por consequência, cria um sentimento de medo e de receio de frequentar esses bairros. A percepção que a população tem acerca da realidade do bairro da Terra Firme tem início em sua origem. A denominação Terra Firme é uma declaração oral irônica do bairro, pois o mesmo é uma área de terras baixas e alagadas pelo Tucunduba. O bairro apresenta ruas irregulares e precariedade em relação às habitações, devido à forma espontânea de ocupação, a qual não levou em consideração a legislação urbana. Isso é um fator de desvantagem para a população local, principalmente no inverno amazônico, período no qual o bairro é muito prejudicado com casas alagadas e ruas que demoram a secar. Essa realidade do bairro se deve a 2 fatores: a ausência do Estado e a ausência de uma política habitacional direcionada para a produção de moradia digna para a população carente. Por conta desses fatores apresentados, há desvantagem de viver nessa área em relação ao fator de alagamento. Em relação ao custo de moradias, nota-se que os valores de aluguel e venda das casas são menores se comparados com outros bairros mais ao centro. Apesar da fama violenta que o bairro carrega, segundo o Sistema de Informações de Segurança Pública, SISP, em 2020, o bairro esteve na 10ª posição entre bairros com maiores índices de roubo, abaixo de bairros considerados nobres como um marco. Durante a pesquisa, foi possível observar que os espaços considerados mais perigosos são a passagem do Arame e o trecho próximo ao final da linha do ônibus Domingos Marreiro, perimetral com Cipriano. A questão da iluminação pública precária é um fator que gera temor nos moradores em relação à circulação noturna. Os espaços mais frequentados pela população são a Feira da Terra Firme e a Praça Olavo Bilac, e os pontos comerciais próximos dessas, como pizzaria, sorveteria e igreja. Ambos são frequentados por todos os grupos e faixas etárias. O bairro da Terra Firme está inserido na porção sul da cidade de Belém, por sua localização privilegiada via transporte público. Está a cerca de 20 minutos dos bairros centrais da cidade e de instituições como a UFRA e o UFPA. No bairro da Terra Firme há apenas 2 praças, a Praça Olavo Bilac, anteriormente citada, e a Praça 2 de Junho. Ambas são as principais responsáveis pelas áreas verdes no espaço, embora não apresentem muita vegetação arbórea. Apesar de parecer pouco, os moradores as consideram importantes para o conforto térmico. Tal situação de escassez de áreas verdes demonstra a falta de intervenção por parte do poder público municipal, bem como um descompasso em relação ao que está posto no plano diretor. Sendo assim, compromete-se elementos ligados à qualidade ambiental e de vida populacional. Um dos programas que são destaque do bairro é o Cine Clube TF, iniciativa da professora Lília Mello
e funciona como ferramenta de diálogo e reflexão entre jovens periféricos e que vem mudando a realidade de jovens e adultos do bairro. Outro programa de destaque é o Ter Paz, o qual conta com políticas públicas de inclusão social no bairro. Além desses, o bairro também é alvo de diversos projetos da UFPA. Os moradores mantêm uma relação de identificação com o bairro e com tudo o que ele representa e tem. O próprio nome do bairro carrega uma resistência popular. Embora tenha o nome Montese em caráter oficial, popularmente continua sendo chamado com orgulho de terra firme pelos habitantes. Eles reivindicam esse nome porque a terra conta suas histórias e não a história de soldados brasileiros na Batalha do Montese, durante a Segunda Guerra Mundial. Os moradores são contra a estigmatização midiática que apresenta Terra Firme como um bairro resumido em violência e se sentem orgulhosos pelo lugar em que vivem. O bairro do Guamá carrega raízes de exclusão desde sua fundação. Atualmente, a situação não é muito diferente. O bairro é marcado por violência, ocupando o primeiro lugar como o bairro com maior índice de roubo. Isso é reflexo de um processo de preconceito e exclusão. A presença precária do Estado e de políticas públicas efetivas abre brechas para a expansão do crime e potencialização de facções criminosas. No entanto, nesse bairro é onde estão localizadas duas das principais universidades de Belém, a UFRA e a UFPA. Além disso, há uma característica de produção cultural marcante. O bairro abriga uma das escolas de samba mais tradicionais de Belém, a Bole Bole. No bairro do Guamá, assim como na Terra Firme, as áreas arbóreas são pequenas. Na imagem é possível perceber que as áreas verdes são pouquíssimas no bairro, estando presente apenas na Praça Benedito Monteiro, na área do Hospital Barros Barreto e dentro do cemitério Santa Isabel, sendo essa inacessível a toda a população. Além disso, outros espaços verdes são de instituições particulares de quintais. As regiões mais carentes de vegetação estão no nordeste e sul do Guamá, próximo ao bairro da Terra Firme e do campus da UFPA. Ou seja, para uma população de mais de 100 mil habitantes, os espaços de recreação e lazer com áreas verdes é quase nulo. Essa falta de áreas verdes combinada com uma ocupação urbana desordenada ocasiona temperaturas mais elevadas no local. Segundo o nosso levantamento, os lugares mais frequentados pelos moradores são a Praça Benedito Monteiro e pontos comerciais como sorveteria e pizzaria. Para eles, os espaços mais perigosos são a Bernardo Saião, Meio do Guamá e algumas vielas com a passagem Alvino, além do Tucunduba, Rua Lauro Sodré e Ligação. Um fator apontado é a questão da deficiência de iluminação pública, o que gera temor para transitar no período da noite. Um ponto de maior destaque quando perguntados a respeito da vantagem de morar no bairro foi a proximidade com a universidade, proximidade de serviços e com o centro. Já as desvantagens podem ser resumidas em falta de iluminação pública, infraestrutura, periculosidade e a visão que a pessoa tem do bairro como um lugar violento. Ademais, no bairro do Guamá, há muitas atividades que enaltecem a identidade social local e geram uma rede de sociabilidade. Isso pode ser visto em inúmeras atividades folclóricas, culturais, artísticas e esportivas, sendo estas últimas presentes no decorrer de todo o ano, ainda que em locais improvisados. Além disso, o programa Ter Paz também está presente nesse bairro e tem dado espaço para vozes da comunidade. Observa-se que, apesar de todas as problemáticas, a vida nos bairros de Baixada é intensa, bastante movimentada e a população se reinventa todo dia, sempre batalhando para buscar uma forma mais digna de vida e lutando pelos seus direitos. A população mantém um vínculo identitário muito forte pelo seu bairro, mesmo quando afastado dele. Por muito tempo, esses bairros foram negligenciados pelo governo e deixados a viver a própria sorte. A solução encontrada pela população era de que os próprios moradores agissem como agentes transformadores para garantir a melhoria de vida. Exemplos não muito incomuns de serem encontrados nos bairros são de ruas asfaltadas, pela organização, pela coleta e até mesmo pelas próprias mãos dos moradores, lombadas construídas de forma ilegal, como uma maneira de atender a uma demanda por segurança que os governos foram incapazes de providenciar. Mais recentemente, esse cenário de descaso vem sendo alterado. De forma geral, analisando entrevistas realizadas pelos alunos e reportagens com os moradores, constata-se que alterações positivas têm sido realizadas nesses espaços. Essa melhoria é observada na redução da criminalidade, melhoria de ruas, reforma de escola, programas voltados à geração de emprego,
projetos e ações visando o bem da comunidade. A melhoria na vida desses bairros de Baixada pode ser entendido como resultado do planejamento e da articulação de ações de segurança pública e ações de cidadania, visando atender esses espaços que por muitas vezes tiveram suas vozes ignoradas. A percepção da população é que programas e projetos criados nos últimos anos tiveram um papel significativo nessa mudança. Cabe aqui destacar dois eixos centrais nessa mudança. Primeiramente, o programa Ter Paz, que promove ações de cidadania, segurança, saúde, esporte, lazer e qualificação profissional em bairros que apresentam maior vulnerabilidade social. Em segundo lugar, o projeto das Usinas da Paz, complexos voltados para a prevenção à violência, a inclusão social e o fortalecimento comunitário. A atenção dedicada a essas áreas carentes dos últimos anos tem contribuído positivamente na qualidade de vida da população. As mudanças ainda se encaminham em passos lentos, mas é possível perceber que avanços foram feitos quando se compara à realidade de alguns anos atrás. Os programas voltados para as áreas de Baixada têm dado um novo ar de esperança para os moradores desses lugares. Constata-se que, de forma geral, a Amazônia também tem sido beneficiada por ações governamentais. Algo importante que tem sido feito recentemente é a maior transparência em relação às diferenças da Amazônia e das outras regiões do Brasil. A criação de ferramentas como a Amazônia Legal em Dados, por exemplo, expõe dados e desafios enfrentados pela região nos últimos anos, para que essa informação seja utilizada como ponto de partida para a promoção de políticas públicas que venham a contribuir com o desenvolvimento da Amazônia Legal. Além disso, a plataforma também permite comparações e projeções de diversos dados e indicadores, possibilitando uma visão totalmente necessária na busca de avanços para a região. Percebe-se então que há maior interesse em debater essas questões e planejar ações para combater questões de desigualdade, tanto entre os estados da região, quanto entre a Amazônia e outras regiões do Brasil. Com tudo o que foi apresentado, nota-se como os bairros de Baixada ainda carregam raízes de exclusão e segregação, e algumas de suas principais características são o alto nível de adensamento e ocupação na maior parte dos lotes. No texto de Monfort, é possível perceber uma semelhança entre essa realidade com a realidade de moradias de trabalhadores industriais, com áreas superadensadas e ocupação de quase 100% dos lotes. Já no texto de Peter Hall, o autor cita que, para Minsk, a solução da problemática de moradias deve ser feita pelo Estado. Como pode ser visto, existem algumas melhorias feitas nos bairros estudados. No entanto, ainda falta presença governamental em relação às moradias e suas ocupações. Além disso, a aplicação de políticas urbanas nessa área condiz com a corrente tecnotópia, a qual pouco leva em consideração o indivíduo e suas singularidades, e objetiva apenas o lucro ou promoção de algum partido político. Isto ocasiona uma precariedade de serviços que chegam a esses espaços e um certo esquecimento dos mesmos. Além disso, ao analisarmos os bairros recebendo tratamento como mercadorias, assim como no texto de Weiner, percebe-se que, por conta de estarem tão bem posicionados, não recebem tanta atenção, pois o lucro gerado por eles é menor. Segundo Gautier, o centro e bairros de classe alta determinam o funcionamento da cidade, e nas áreas mais afastadas se encontram os bairros de classes mais baixas, uma vez que o preço de moradia é menor. Sendo assim, ocupando essas áreas com relativa proximidade do centro, os trabalhadores desses bairros garantem facilidade de locomoção para seus ofícios. Já no texto de Vilaça, o autor relata que o espaço intra-urbano é organizado para a elite e, dessa maneira, os investimentos em transportes coletivos são bem menores que os investimentos para transportes individuais. No texto de Castel e Borja, os autores abordam o fator de competitividade da cidade no exterior, e como foi visto, os bairros ainda carecem de infraestrutura para se posicionarem.